E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal de hidráulica, para você aprender hidráulica sem complicações. Já de antemão, peço que vocês deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e, se vocês tiverem qualquer dúvida acerca do conteúdo apresentado, mande um comentário aqui embaixo ou siga a nossa página no Instagram e mande um direct, ok? Sem enrolar mais, vamos para o conteúdo de hoje agora mesmo! Na aula de hoje, nós vamos discutir sobre um tema um pouquinho complicado na hidráulica, que é a utilização de cálculo iterativo. Então, existem algumas situações, principalmente nesse caso de perda localizada, em que a gente vai ter que utilizar de procedimentos iterativos para resolver algum exercício, ok? Mas o que são procedimentos iterativos? O cálculo iterativo é utilizado quando a gente não é possível resolver o problema de forma explícita. Ou seja, não é simplesmente pegar uma equação e substituir os valores, ok? Existe uma dificuldade para você isolar a incógnita que você precisa. Como, por exemplo, a velocidade, ok? E, então, nos exercícios que pede qual é a vazão que está circulando no escoamento, a gente precisa descobrir a velocidade. E essa velocidade não é possível isolar. Como assim, professor? Então vamos analisar aqui. Por exemplo, quando a gente tem o cálculo da perda distribuída, a gente tem que perda de carga distribuída igual a fator de atrito, vezes o comprimento real, vezes a velocidade, dividido por 2, vezes D, vezes G. Okay? Se vocês observarem bem, o F é função da velocidade, por causa do número de Reynolds. Então a gente tem um V aqui e um V aqui, ok? Então, como a gente tem um V aqui e aqui, é difícil isolar a velocidade. Existe uma fórmula explícita gigantesca, se os professores dão, ok. Às vezes você não vai conseguir ter essa fórmula, ter acesso, mas ela é plausível, ok? Se você não tiver essa fórmula, você vai ter que usar cálculos iterativos para calcular a velocidade. Tudo certo? Agora vamos expandir essa situação. Vamos calcular a perda de carga total. O que acontece com a perda de carga total? Ao invés do L real, a gente utiliza o L virtual e calcula da mesma forma, utilizando a equação geral da perda de carga. Mesma coisa, né? Se a gente tiver essa fórmula, a gente pode calcular de forma explícita, senão a gente vai ter um cálculo iterativo. O problema é que quando a gente calcula a perda de carga total pelo método do K. Então o que acontece? ΔH total igual a perda de carga distribuída mais perda de carga localizada. Agora nós temos 3 Vs. Um V aqui, um V aqui, um V aqui. E daí acabou. Precisa usar o cálculo iterativo. Porque não é mais simplesmente isolar aquilo lá. Não é mais fácil fazer aquilo. Então, a gente precisa, nesses casos, utilizar procedimentos iterativos ou tabelas, né? No caso, pode existir tabelas, para conseguir a nossa incógnita, que é a velocidade, e depois descobrir a vazão. Então tá, como é que se faz esse cálculo iterativo? Então, primeiramente, a gente tem que obter tudo que dá, exceto a velocidade. Então a gente tem que ter o comprimento, a gente tem que ter o diâmetro e temos que ter a perda de carga. Então como é que a gente vai obter a perda de carga sem utilizar as equações, já que a gente não tem a velocidade? Então a gente vai utilizar a perda de carga pela equação de energia. Então a gente vai deixar salvo esse valor na nossa cabecinha e calcular as outras coisas. Então tá, vamos começar daí o cálculo iterativo. Como é que funciona o cálculo iterativo? É um ciclo. A gente vai utilizar um valor para atualizar outro. Como assim, professor? Não entendi. Vamos lá. Então a gente vai adotar um valor de velocidade, ok? Com essa velocidade adotada, ela não é a velocidade verdadeira, a não ser se você tiver muita sorte. A gente vai calcular o número de Reynolds, ok? Sim, com a velocidade eu consigo calcular o Reynolds. E com o número de Reynolds eu consigo calcular o fator de atrito. Okay? Claro, dando o diâmetro e a rugosidade absoluta, essas coisas. Então tá, até aqui tudo bem? Sim. Então vamos pensar. Se eu tiver os Ks, se eu tiver o comprimento, se eu tiver o diâmetro e calculando a perda de carga pela equação de energia, eu vou ter toda aquela equação, todos os dados daquela equação. Então com isso e com isso eu consigo isolar a velocidade naquela equação de energia, eu vou mostrar isso para vocês, e consigo calcular uma nova velocidade.
ok? Daí o que vai acontecer? Como é que funciona a iteração? Eu vou comparar se essa velocidade que eu calculei é igual, ou próxima no caso, da velocidade que eu adotei. Se for igual, eu acertei na loteria, o cálculo acaba, porque fechou tudo num ciclo. Caso contrário, o que vai acontecer? Eu vou repetir esse ciclo, só que eu vou adotar um novo valor de velocidade. Qual professor aleatoriamente? Não. O novo valor de velocidade adotado vai ser a velocidade anterior, a que eu acabei de calcular. E daí eu vou repetir todos os cálculos, obter uma nova velocidade, comparar com o que eu acabei de adotar. Se for igual, acabou o cálculo, senão eu vou repetir o ciclo. Aí, professor, precisa de muitos ciclos? No máximo 3, geralmente, ou 4, assim. Por quê? Porque se vocês utilizarem esse processo, os valores vão convergindo. Como assim? Os valores de velocidade vão ficar cada vez mais próximos uns dos outros até que eles se tornem iguais. Vocês vão observar isso. Tá, professor, tá muito abstrato. Exatamente, eu sei que tá abstrato. Eu sei que isso é difícil. Por isso que eu vou mostrar para vocês um exemplo. Ó, uma bomba hidráulica, uma bomba, está recalcando água de uma residência de um reservatório inferior, cuja cota de topo é 2 metros, para um superior, cuja cota de topo é 4,80 metros, sendo que a tubulação possui um diâmetro fixo de 25 milímetros, uma área aproximada disso, e coeficiente de rugosidade absoluta de 0,040 milímetros. Buscando determinar a vazão de escoamento, ou seja, ele quer saber a vazão, ou seja, cálculo iterativo, em um determinado período, observou-se que, naquele momento, a altura manométrica fornecida pela bomba era de 4 metros. A partir dessa medição e do desenho a seguir, obtém a vazão do escoamento, dado gravidade isso e viscosidade cinemática isso. Então tá, a gente tem um reservatório inferior, cujo nível d'água é meio metro, ok? E esse reservatório inferior, a água sai por aqui, então essa é uma entrada de tubulação, atravessa uma bomba, essa bomba dá 4 metros de energia, ele atravessa 2 registros de gaveta e a tubulação sai nesse reservatório superior, ok? Que tem 1 metro de nível. Então o que acontece? Eu quero descobrir a vazão. E ele deu as singularidades, ou seja, ele deu o fator K. Então vamos começar os cálculos iterativos. Primeiramente, vamos para os cálculos preliminares, ou seja, as coisas que funcionam para todas as iterações. Ah, professor, já sei, calcular a velocidade. Não, né? A velocidade é o nosso objetivo final. Infelizmente, não vai dar para calcular dessa vez. Então tá. Cálculos preliminares, a gente tem primeiro o comprimento real. Sugiro, né? O comprimento real é sempre fixo, então não tem o que fazer. Agora, cuidado. A parte do reservatório não é um comprimento. O comprimento real é só de tubulação. Não tem perda de carga dentro do reservatório. Então tá, então nós temos 1,5 metro mais 13 mais 3,80 metros. Ok? Então a gente tem um comprimento real de 18,30 metros. Guardem isso, anotem no cantinho. Segundo preliminar, fator K. Fator K é fixo. Vai ter tais acessórios, vai ter tais fator K. Então vamos calcular como a gente sempre calcula. Vamos contar. Nós temos quantos joelhos? Nós temos 1, 2 e 3. Esse daqui que sai do reservatório, ó, é um joelho. Então 1, 2 e 3. Tudo certo? Válvula de gaveta aberta, a gente tem uma aqui e uma aqui. Nós temos 2. Ok? Saída de tubulação é onde termina a tubulação. A gente tem aqui, ó, uma. E entrada de tubulação é onde começa a tubulação, que é aqui. A gente tem uma. Tudo certo? Agora vamos calcular o K por acessório. Vocês se lembram como a gente faz isso? Sim. 3 vezes 0,9. Se um joelho tem 9 de singularidade, 3 joelhos vai ter 2,7. Então, 2 vezes 0,2, 0,4. 1 vezes 1, 1 vezes meio, meio. Se a gente somar todos esses, a gente vai ter o somatório de Ks. Isso dá 4,6. Okay? Então, a gente já tem o comprimento real, já temos o fator K. O que mais dá para calcular? A perda de carga total. Então, o que acontece? Temos a perda unitária? Não. Não temos como calcular a perda pela fórmula, porque não temos a velocidade. Então, vamos calcular pela equação de energia. Vamos achar um volume de controle que a gente tem os dados. Então tá. Aqui eu tenho energia em 1, que é só a cota. Aqui eu tenho energia em 2, que é só a cota. Eu tenho a energia fornecida pela bomba. Então, se eu aplicar a equação de energia daqui para cá, eu vou conseguir saber a perda de carga. Como? Vocês vão ver. Então, eu tenho energia em 1, mais a energia recebida pela bomba, igual a energia em 2, mais as perdas de carga entre esses dois pontos. Então, energia em 1
é um reservatório, 2 também é um reservatório, então as energias em 1 e 2 é Z1 e Z2. Ok? Substituindo, eu tenho que Z1 igual a cuidado, estamos aplicando a equação de energia do topo do reservatório, então 1,5 m mais meio é 2. A energia fornecida pela bomba é 4. A energia em 2 é o topo do reservatório, então é 3,80 mais 1, 4,80. E temos que a perda de carga total entre um ponto e outro é 1,20 m, ok? Pela equação de energia ele já inclui todos os acessórios. Agora eu vou deixar esses valores salvos aqui, no cantinho, para a gente não se perder. E com eles eu vou começar a fazer o meu cálculo iterativo. Então como é que começa o cálculo iterativo? Eu começo adotando uma velocidade. Tá, professor, eu posso adotar 2, 3, 4, 6. A velocidade normalmente varia entre meio e 3. Então vamos adotar um valor entre meio e 3. Normalmente adote 1, tá? Eu vou adotar 1,5 por quê? Porque eu sei o resultado final e eu quero que dê mais interações. Então, velocidade eu vou adotar 1,5 m. Como eu falei, sugiro que adotem 1. Sempre começa com 1 ou 2. Mas eu vou adotar 1,5 m dessa vez, só para mostrar o processo. Então tá. Com essa velocidade eu vou calcular o fator de atrito. Então primeiro eu tenho que calcular o número de Reynolds. A partir dessa velocidade adotada, esse Reynolds não vai ser o Reynolds final, ele vai ser um Reynolds parcial de verificação. Então, Reynolds igual a V vezes D sobre Ni. Então, Reynolds igual a 1,5 metros por segundo, vezes 0,025 metros, dividido por 1 vezes 10 a menos 3 metros quadrados por segundo. Então, o Reynolds vai ser 37.500. Então, para essa velocidade, eu consegui um Reynolds de 37.500. Okay? Deixa salvo aqui. Vou calcular a rugosidade relativa, que é a mesma em todas as iterações. Eu poderia ter calculado antes. Então, Epsilon igual a 0,040 mm, D igual a 25 mm. Se quiser passar os dois para metros, não tem problema. 1 mm corta, e 1 mm corta, nós temos que Epsilon sobre D igual a 1,60 vezes 10 a menos 3. Vou deixar salvo aqui. Então, se vocês olharem as restrições nas fórmulas apresentadas, vocês vão ver que o Reynolds e o Epsilon sobre D estão na faixa da Somidin. Então eu vou aplicar a equação de Somidin. 0,25 sobre isso, substituindo todos os valores, eu vou ter que o F calculado para aquela velocidade adotada é de 0,0267, ok? Agora eu vou calcular a nova velocidade, ou seja, eu vou aplicar a fórmula universal da perda de carga e a equação geral das perdas localizadas para calcular a nova velocidade. Então tá, perda de carga total, que eu obtive pela equação de energia, vai ser igual a perda de carga distribuída mais a perda de carga localizada, mais as perdas localizadas, ok? Beleza? Então tá. Como é que eu calculo a perda de carga distribuída? FLV² sobre 2DG. Como é que eu calculo a perda localizada? KV² sobre 2G. A gente tem tudo mesmo, exceto a velocidade. Perda de carga total, 1,20 m. F, para a velocidade que a gente adotou, 0,0267. O L, 18,30. O D, 0,25, gravidade 9,8. O K, 4,6, gravidade 9,8. Fazendo todos os cálculos, nós temos 1,20 igual a 0,997V² mais 0,235V². Soma esses dois termos, temos assim. Então a gente descobriu que a velocidade calculada é 0,99 metros por segundo, quase 1. Então o que aconteceu? Eu adotei 1,5 m por segundo e resultou em 0,99 metros por segundo. O cálculo não bateu. Ou seja, a velocidade adotada anteriormente estava errada. Então o que vai acontecer? Então eu vou ter que repetir os cálculos iterativos para uma nova velocidade. E essa nova velocidade para o negócio convergir vai ser essa que eu acabei de calcular. Então a nova iteração vai ser com uma velocidade de 0,99 metros por segundo. Então vocês vão ter que repetir todos os cálculos. Todos. Eu não vou repetir aqui, senão vai ser muito exaustivo. Eu já vou apresentar os resultados. Então, com essa velocidade 0,99, o Reynolds fica 24.750, o Epsilon sobre D é a mesma coisa. O fator de atrito fica 0,0283. E a nova velocidade vai ser de 0,96. Agora olhem bem. Estava 1,5 m, depois 0,99. Agora 0,96. Se vocês perceberem, os valores estão se aproximando de uma interação para outra. Isso significa que o processo está convergindo. Isso significa que eu estou chegando no resultado final. Ok? Mas 0,96 ainda é diferente de 0,99.
Então eu vou ter que fazer uma terceira iteração adotando essa nova velocidade. Então, Reynolds agora ficou 24.000. O Epsilon sobre D, mesma coisa. O fator de atrito 0,0285, muito próximo do anterior. E com isso a velocidade deu 0,96. Ótimo! Estava 0,96, chegamos a 0,96. Acabou. Conseguimos fazer com que o processo acabe o ciclo. Conseguimos fazer com que a velocidade calculada fosse igual à velocidade adotada. Então, conseguimos descobrir finalmente a velocidade do processo. Agora, vamos calcular a vazão. Fácil, né? A parte mais fácil agora. Velocidade vezes área igual a vazão. Então, vazão igual a 0,96, que é a velocidade que a gente calculou, vezes a área, que está aqui. Então, a vazão igual a 0,0048 metros cúbicos por segundo, que é 0,48 litros por segundo. Então, esse é o cálculo iterativo. O professor dá muito trabalho, a gente teve que fazer 3 procedimentos daqueles cálculos. Exatamente. Cálculo iterativo dá trabalho. Às vezes os professores cobram isso em prova. Se eu fosse para cobrar isso em prova, eu faria uma questão inteira. Mas mesmo assim, isso é um processo que incorre muito a erros, porque se você errar qualquer cálculozinho, você pode acabar fazendo com que o processo atrase. Então o que eu sugiro? Que vocês utilizem esse processo num computador, utilizando Excel. O Excel faz esses mesmos cálculos muito mais rápidos do que você. Existem ferramentas específicas no próprio Excel que aceleram o cálculo iterativo, que é o Solver. Posso explicar isso para vocês quando quiserem. Mas, em resumo, não é um processo fácil. Mas eu tinha que apresentar para vocês verem como é que funciona o raciocínio, ok? A mão é difícil? Existem outros processos? Existem. Posso fazer um dia no Excel? Posso, ok? Mas, em geral, é isso, o cálculo iterativo. Na próxima aula eu vou acabar o capítulo passando o exercício de perda localizada de prova, ok? Não é um exercício tão fácil como os que eu apresentei anteriormente, mas é mais tranquilo que o cálculo iterativo, com certeza. Fiquem tranquilos. Então, se você gostou dessa aula, não se esquece de deixar o like, comente as dúvidas e até a próxima!